humanidade! Sejam muito bem-vindos à Forja! Eu sou Ícaro Rodrigues e eu confesso que eu até pensei em fazer um cospobre de Kratos, só que eu ainda não me recuperei direito da última vez que eu tive que raspar a minha cabeça. O tutorial de hoje vai ser mostrando como foi que eu fiz o Machado Leviatã, que é a arma que o Kratos usa no último Deus da Guerra, que foi lançado em 2018, que se passa até na mitologia nórdica. Confesso que esse é um tutorial de um nível mais hardcore, então ele é bem mais difícil, requer umas ferramentas mais específicas e tal. Deu um trabalho considerável para fazer, mas eu espero que vocês gostem. Eu gostei muito do resultado, ficou bem legal. Sem mais delongas, fiquem com o passo a passo. Valeu? Bom, para começar, vamos colando os moldes em cima da placa de metal. Esse metal que eu estou usando, na verdade já estou reaproveitando, eu já utilizei ele em outros projetos. E eu não sei dizer para vocês com certeza que metal é esse. Eu só sei que ele é uma placa bem fina e bem maleável, é fácil de trabalhar com ela. E eu levei num metalúrgico aqui perto de casa e ele disse que provavelmente é zinco, que é o mesmo material usado para fazer calha, entendendo? Mas eu achei meio diferente e tal, mas não discuti com ele. Ele já vem com essa proteção azul que vem por cima dele, é um plástico adesivo, já veio com ele. Se eu não me engano, eu desmontei ele de uma luminária velha, eu não tenho certeza de onde é que veio, mas eu usei ele para cortar os dois moldes. Quando você tiver o resultado final vai ficar algo mais ou menos assim. Lembrando que você pode fazer em EVA, mas não vai dar o mesmo resultado, obviamente. Eu escolhi fazer em metal, tanto porque vai dar um acabamento melhor, quanto a iluminação também interna vai ficar melhor, porque o próprio metal vai refletir. E aí os detalhes do molde eu cortei com a micro retífica. Eu vou adiantar essa parte e vou já direto com os moldes já cortados, todos os detalhes direitinho, porque eu sei que pouca gente vai ter uma micro retífica em casa, mas se você optar por fazer em EVA, é só seguir os detalhes do molde, vai ficar algo mais ou menos assim. É por esses detalhes aí que vai passar a luz da fita de LED mais pra frente. Mais pra frente vou lixar, tirar algumas imperfeições, mas eu fiz tudo isso em off porque é bem complicado para eu filmar enquanto eu tô trabalhando em metal. Essa parte aí é uma outra peça feita de EVA. Esse aí eu colei duas placas de EVA, uma sobre a outra. Para cortar isso eu tomei como referência o mesmo molde que eu usei para cortar as placas de metal. Lembrando que esse molde vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu simplesmente posicionei o mesmo molde sobre um EVA mais grosso, um EVA de em torno de 6 mm, e cortei duas peças iguais. E para fazer esse vão, estou usando aqui como parte do cabo, estou usando um cano de PVC de 25. A ponta eu achatei ele no forno e fiz esses dois cortes nas laterais, que é por onde eu vou passar a fita de LED, de um lado ao outro do machado, beleza? E no EVA, quando eu fui colar as duas placas, eu tomei cuidado de não passar cola no centro, que é justamente onde eu vou encaixar o cabo, o cano de PVC mais pra frente. Então eu tomei esse cuidado, deixei essa parte assim que fica mais fácil para você montar o sistema elétrico depois, beleza? E para fazer esses outros vãos aí das laterais do machado, essas peças, eu simplesmente marquei 1 centímetro de distância da borda. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser o posicionamento dos LEDs. Você vai passar pela lateral, tá entendendo? Usando o vão tanto do EVA quanto o que foi cortado no PVC, para você conseguir posicionar os LEDs. Lembrando que a fita de LED, para fazer isso, é interessante você já ter tirado o plástico adesivo que vem nela, porque ele é muito ruim, não serve para nada. E você posiciona com os LEDs no sentido interno do machado, justamente para dar esse efeito mais concentrado da luz. Depois disso, eu vou cortar em acetato. Isso aqui são placas de acetato, você encontra facilmente nas papelarias. Os moldes, justamente para eu preencher esses vãos que ficaram na peça de metal. Para isso, para fazer esses moldes do acetato, eu estou usando justamente a peça que eu tirei do EVA, tá entendendo? Essa peça que eu cortei. Para fazer esse corte, como eu disse, é só tirar 1 centímetro de distância das bordas, tá entendendo? Você marca usando uma régua 1 centímetro
durante todo o machado e depois é só cortar com um estilete. Você vai tirar uma peça mais ou menos assim, dando mais ou menos 1 centímetro de borda. E aí depois, usando essa peça que eu recortei do EVA, eu vou usar ela como um molde para fazer essas que eu vou cortar e colar do acetato. Estou usando aí cola de contato. Lembrando que para a cola de contato funcionar, você tem que passar nas duas superfícies, então tem que passar tanto na peça de metal quanto no acetato. Nessa parte aí eu já tinha colocado o sistema elétrico para dentro do machado. Não vou me adentrar muito nisso, porque já tem aqui no canal ensinando como é que faz esse sistema. Eu vou deixar o link na descrição ou algum card aparecendo aqui. Usando cola instantânea, eu vou colar os LEDs na borda interna do machado. É melhor usar cola instantânea para fazer isso mesmo, porque a cola de contato demora um pouco mais para aderir na fita de LED, não fica tão firme. Vai colando com calma, paciência. Depois, usando uma lixa de madeira, eu fui lixar todo o acetato que eu colei sobre as placas de metal, por 2 motivos. O primeiro, porque vai fazer a cola aderir melhor à superfície, então vai ficar mais fácil para colar essa peça no EVA. E o segundo, porque vai deixar esses vãos que ficam no machado mais opaco, então não vai dar para ver o que tem dentro. Agora eu já estou partindo para a segunda parte, que é um detalhe que tem justamente no centro do machado. Esse molde também vai estar na descrição. Simplesmente cortei ele separadamente do molde principal, porque para mim ficou mais fácil de montar. Estou colando ele num EVA mais fino, um EVA de 4 mm. E usando um estilete de precisão, eu vou simplesmente cortar os detalhes nele. Lembrando que quando você for fazer esses cortes, você não pode fazer um corte profundo. É muito importante que não atravesse o EVA. É um corte superficial, como se você estivesse abrindo umas pequenas trincheiras em toda a peça. Eu estou usando um estilete de precisão porque vai tornar o serviço muito mais fácil. Mas se você pode usar um estilete convencional, o importante é que esteja com uma lâmina nova, uma lâmina bem afiada, para não correr o risco de você acabar estragando a peça. E depois você vai ter que tirar todo esse molde de papel, por isso use cola branca para estar realizando isso aí, porque depois você vai ter que tirar o molde de cima. Você pode usar uma lixa fina, lixa para madeira ou lixa para massa, que vai suavizar e ficar mais fácil de remover. E depois, usando uma vela, eu vou aquecer o EVA justamente para esses vãos que a gente abriu eles dilatarem e dar um detalhe bem mais vívido, ficar um negócio mais legal, sem a necessidade de estar tendo que fazer cortes muito largos utilizando o estilete. Assim fica bem mais legal de ver os detalhes, e é justamente por isso que tem que tirar o papel, justamente para o papel não pegar fogo nessa parte. E aí você repete esse processo 2 vezes, porque são 2 moldes separados. E tome bastante cuidado quando for aquecer ele usando a vela, para não queimar o EVA. Então essa parte requer muito cuidado, atenção. E lembrando, se você for criança, faça tudo isso com a ajuda de um adulto. Para colar eles no cano, eu vou estar usando cola de contato. Mas antes eu vou dar uma lixada no cano, porque o PVC tem essa proteção por cima dele que dificulta na hora de realizar a colagem. Mas depois disso, depois que você dá uma lixada, é bem tranquilo de fazer. Passa a cola de contato nas 2 superfícies e depois que secou um pouco, deixou o verniz dela respirar um pouco, basta sobrepor as peças, vai ficar bem legal, bem firme, tomando cuidado para você ali não colar por cima do interruptor. Agora eu estou fazendo um detalhe que fica na ponta do cabo, na outra extremidade. É como se fosse uma espécie de serpente marinha. Eu tentei encontrar uns moldes na internet que desse para replicar, mas eu não encontrei nenhum que eu conseguisse usar. Então eu fiz na mão mesmo, fiz o desenho por cima do EVA. Nós vamos precisar de 3 moldes iguais. Um deles eu fiz essa espécie de crista com tipo uns chifres, umas coisas assim, e é a peça que vai ficar no meio, só para dar um detalhe diferente. E aí depois que você... Essa parte eu confesso que eu não segui muito a imagem de referências originais, eu dei uma improvisada, porque eu não estava conseguindo replicar o cabo original do machado, então para não ficar sem detalhe nenhum, eu resolvi fazer isso daí. Fica a seu critério. Então depois que você corta os moldes, se você cortar com um estilete
bem afiado, você praticamente não vai precisar lixar muita coisa. Depois disso é só passar a cola de contato, grudar todas as 3 partes, e aí eu tô cortando um pouco das extremidades justamente para que se encaixe dentro do cano com pressão, que eu não tenha a necessidade de colar isso aí. Então só com a pressão mesmo do cano já foi o suficiente para eu encaixar as 2 peças, não tive necessidade de colar. E agora eu cortei umas tiras de EVA mais fino, esses que vem de papelaria mesmo, convencional, de 1 milímetro. E aí usando cola instantânea, já comprei essas tiras justamente marrons para simular um efeito assim de couro, como se fossem umas tiras de couro em volta do machado. Daí depois disso eu fui só, botava um pouquinho de cola na extremidade, grudava, depois já colava outra tira que eu cortei para dando continuidade. Eu fiz isso até mais ou menos o meio do machado, lembrando que o cano que eu estou usando de PVC é de 1 metro, o tamanho dele. E para finalizar a parte da pintura, usando aquela tinta metálica, acrílica, que eu já usei bastante aqui no canal, para pintar justamente essas bordas que ficaram de EVA, que ficaram aparecendo. E aí eu vou dando camadas bem finas de tinta, esperando uns 5 minutos entre uma camada e outra, que isso vai dar um resultado de pintura bem mais legal e o resultado fica bem parecido com metal, se você fizer com calma e com paciência. Bom, e o resultado é esse daqui. Eu fiz esse detalhe aqui no centro porque eu não estava gostando muito de como é que estava ficando o detalhe original do molde, então eu resolvi dar uma improvisada nele. Não sei se está dando para ver aí na câmera, mas a luz dele está oscilando um pouco, que é porque a bateria já deve estar acabando. Esse detalhe aqui é basicamente o ômega do Deus da Guerra, que já é um símbolo repetido na franquia. Eu simplesmente fiz um corte aqui, fiz um furo, cortei uma placa de metal desse mesmo metal que eu usei para fazer toda a estrutura, a lâmina aqui do machado. Fiz um círculo e fiz esse detalhe usando a micro retífica, que nem eu fiz todo o resto. Para recarregar ele, eu coloquei a placa aqui meio escondida na parte de cima, fica mais fácil para recarregar ele assim. Gostei bastante, ficou bem resistente, o material ficou muito bom, gostei bastante mesmo. Apesar de ter dado um trabalho infeliz de fazer, o resultado acabou compensando no final. O detalhe também da ponta, eu gostei, ficou uma serpente legal. Não ficou igual o do jogo, mas eu até que gostei, dando as devidas ressalvas. Se você gostou do vídeo, gosta desse tipo de vídeo, não se inscreve agora no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, vê se você curte e aí você decide se inscreve ou não, compartilha se puder, deixa um comentário se ficou alguma dúvida, lembrando que todos os links, lista completa de materiais e tudo mais vai estar na descrição do vídeo. Por hoje é só, aguardo vocês na próxima, fui!